Bom, como consequência, a gente tem a seguinte: se f é um campo gradiente de uma função f', onde f' está definido no conjunto aberto ômega do Rn, chegando em R, suave, e gama sai do intervalo fechado AB chega em ômega, é suave por partes, e fechada, então a integral de linha fechada de f, como f é um campo gradiente, pela proposição o campo gradiente depende apenas do valor da f em gama de A, né, e gama de B, como gama de A e gama de B são iguais, então isso dá zero pela proposição anterior. Pela proposição anterior a gente tinha que era f de B, né, mas Bzão era gama de B, menos f de A, mas A era gama de A. Mas como este é igual a este, então isso dá zero. Tá? Então por isso que a integral de linha de curva fechada de qualquer campo gradiente é zero, tá? Pela proposição que a gente viu agora. Tá? Bom, agora a gente tem a seguinte proposição: seja f um campo contínuo definido em ômega, a fim de que a integral de f ao longo de toda a curva fechada seja zero, é necessário o suficiente que a integral de f seja independente do caminho. A gente sabe, é claro, que qualquer campo gradiente satisfaz essa propriedade. Mas o que está mostrando essa proposição? Essa proposição diz o seguinte, que a integral de um campo ela vai ser zero, a integral de um campo ao longo de toda a curva fechada é zero, se e somente se a integral independe do caminho. Tá? Então ela vai depender apenas dos pontos iniciais e finais, e como são o mesmo, já que eu estou com uma curva fechada, então isso dá zero. Ok? Então vamos ver a demonstração, pessoal. Primeiro a ida, né? Então a gente vai supor que a curva, que o campo satisfaça a propriedade de que a integral do campo ao longo de qualquer curva fechada seja zero, e a gente vai querer mostrar que ela é independente do caminho. Tá? Então, ó, supõe que a integral de f ao longo de qualquer curva fechada seja zero. E eu vou considerar duas curvas, gama 1 e gama 2. Quer dizer, dois caminhos, né? Do intervalo, ambas definidas no intervalo AB, chegando no conjunto ômega, onde o campo está definido. Duas curvas que são suaves por partes, tais que o ponto gama 1 de A é igual a gama 2 de A. E gama 1 de B é igual a gama 2 de B. Então são duas curvas que têm mesmo ponto inicial e mesmo ponto final. Porque a gente quer mostrar o quê? A gente quer mostrar que a integral independe do caminho. Se ela independe do caminho, eu vou pegar dois caminhos que saem de A até B e vou mostrar que se a gente for pelo gama 1 ou se a gente for pelo gama 2, dá na mesma. Tá? Então é a mesma ideia. Beleza. Agora, pessoal, eu vou definir uma curva gama usando as duas curvas gama 1 e gama 2. De que forma? Ó, a gama vai sair também do mesmo intervalo AB chegando em ômega. Então, gama de t vai ser quem? Vai ser gama 1 de 2t menos A, se o t estiver entre A e A mais B sobre 2. Tá? Então, 2t significa que ela vai percorrer o caminho gama 1 mais rápido. Né? 2t menos A. E para t entre AB sobre 2 e B, então a gente define como sendo gama 2 de A mais 2B menos 2t. Tá? Então para t igual a A, eu vou ter 2A menos A, vou ter A, gama 1 de A. Então ela sai do ponto gama 1 de A. Para t igual a A, ela vai estar em gama 1 de A. E aí vai percorrer. Para t igual a A mais B sobre 2, o que vai acontecer? Vai ficar... O 2 está multiplicando, 2 está dividindo, vai ficar A mais B menos A, então vai ficar B. Vai ficar gama 1 de B, que é esse último ponto aqui. Depois, nesse último aqui, se eu colocar A mais B sobre 2, vai ficar quanto? O 2 vai cancelar, vai ficar menos A menos B. Menos A, então cancela o A, 2B menos B vai ficar B. Vai ficar gama 2 de B, então sai do mesmo ponto. Então ela é contínua aqui em t igual a A mais B sobre 2. Ela é contínua, tá? Então ela sai do mesmo ponto, e para t igual a b, o que vai acontecer? Vai ficar 2b menos 2b, vai ficar gama 2 de A. Então, geometricamente, o que está acontecendo aí? Está acontecendo o seguinte: eu estou com dois caminhos, né? Eu estou com um ponto A aqui, que é o ponto inicial,
tenho B aqui, que é o ponto final. Eu tenho um caminho, né, dessa forma. E o outro eu tenho um caminho assim. Né, vamos supor aqui. Tá? Aqui embaixo, aqui, né, nesse sentido, eu tenho gama 2. E aqui em cima eu tenho um gama 1. Tá? Então o que aconteceu? Dessa forma aqui, pessoal, essa curva gama, o que ela faz? Ela pega, sai de A, vem até B nesse ponto aqui, ó, para esse parâmetro, e depois desse parâmetro ela vem no sentido contrário aqui de gama 2 e volta até A. Então quer dizer que essa curva gama é uma curva fechada. Por que ela é suave por partes? Porque ela tem esse ponto B que está no meio do caminho dela, que eu não sei necessariamente se ela tem reta tangente. Né? No restante tudo aí, mas por enquanto a gente não sabe. E outra, gama 1 e gama 2 são curvas suaves por partes. Então, mesmo essas curvas, elas podem fazer alguns bicos aqui no meio. Né? Tanto o gama 1 quanto o gama 2 podem fazer bicos no meio. E, consequentemente, a curva que cola, né, que faz essa colagem das duas, ainda pode fazer bico no meio do caminho. E, consequentemente, ela ser suave por partes. Ok? Muito bem, então essa curva aqui ela é suave por partes e ela é fechada. Então note que gama é suave por partes, fechada. Então se ela é suave por partes e fechada, e por hipótese a integral da f ao longo de qualquer curva fechada é zero, então a gente tem que a integral sobre a curva gama, né, do campo f, é zero. Mas quem é essa integral? A integral de A até B do campo f aplicado sobre gama vezes o gama'. Ok? Mas o que é isso? Bom, vamos lá. Primeiro passo que a gente faz. Divide, né? A gente tem a integral de A até B. Então eu vou dividir exatamente nesse ponto aqui, ó, A mais B sobre 2. Então vai ficar a integral de A até A mais B sobre 2, mais a integral de A mais B sobre 2 até B. Só que a integral de A até A mais B sobre 2, quem é a curva gama nesse intervalo? Nesse intervalo, a curva gama é a curva gama 1 em 2t menos A. Então eu vou aplicar o campo f sobre a curva. No lugar de gama eu vou colocar gama 1 de 2t menos A. E no lugar do gama' eu vou colocar o gama 1 de 2t menos A derivada. Tá? Tem um linha aqui que a gente tem que derivar essa composta. Depois, no intervalo de A mais B sobre 2 até B, então a curva gama coincide com a curva gama 2 de A mais 2B menos 2t. Então, no lugar de gama, eu vou colocar gama 2 de A mais 2B menos 2t. E no lugar do gama', eu vou colocar gama 2 de A mais 2B menos 2t'. Tem que derivar essa composta ainda. Bom, então, chegamos então a essa soma dessas duas integrais. Né? Agora, derivando usando a regra da cadeia aqui, pessoal, vai ficar gama' de 2A, 2t menos A, vezes a derivada de 2t menos A, que é 2. Então, ó, fica 2 gama 1' de 2t menos A aqui no lugar. E aqui fica gama' de A mais 2B menos 2t. E se eu derivar A mais 2B menos 2t, eu vou ficar com menos 2. Então, essa é a integral e essa é a integral. Agora eu uso as seguintes mudanças de coordenadas. Aqui nessa primeira eu vou chamar 2t menos A de U. Se 2t menos A é U, quanto é du? du é 2dt. Então esse 2dt já vai virar o du. O gama 1' de essa 2t menos A vai virar U. Então gama 1' de U. E f de gama 1 de U. Aqui, beleza. E como ficam os extremos? Se o t vale A, então U vai ficar 2A menos A vai ficar A também. E se o t vale A mais B sobre 2, então o 2 vai cancelar, vai ficar A mais B menos A. Então vai ficar B. E essa segunda integral aqui, o que eu faço? Eu pego A mais 2B menos 2t e vou chamar de V. Se isso é V, quanto é dV? dV é a derivada de tudo isso. Derivada de A mais 2B é zero, vai embora. Derivada de menos 2t vai ficar menos 2dt. Então esse menos 2dt eu vou juntar no dV. Certo? Aqui vai ficar gama 2' de V e aqui f de gama 2 de V. Beleza. Agora, olha só. Então, quem que é essa integral? Essa integral aqui vai ser o quê? A integral do campo f sobre a curva gama 1.
E essa aqui é a integral do campo f sobre a curva gama 2. Então, olha, a gente chegou que essa diferença é zero. Mas se essa diferença é zero, significa que esta é igual a esta. Certo? Então, significa que as integrais aqui são iguais. Como a gente pegou gama 1 e gama 2 quaisquer caminho ligando a a b, então quer dizer que essa integral independe do caminho como a gente queria demonstrar. Agora a volta. Então a volta, pessoal, a gente vai supor que a integral de f independe do caminho escolhido. Vou tomar gama uma curva fechada, suave, por partes. E eu quero então mostrar que a integral do campo f sobre a curva gama é zero. Muito bem. Então eu vou considerar agora uma outra curva, lambda, também sobre o intervalo fechado AB, chegando em ômega. De que forma? Lambda de t vai ser gama de A mais B menos t. Então, tecnicamente, é como se eu tivesse o seguinte. Aqui eu tenho a curva gama em azul. Tá? É uma curva fechada, então ele sai desse ponto e retorna nesse ponto. Lambda vai ser a mesma curva, só que vai fazer o percurso contrário da curva gama. Né? Então, ao invés de ela seguir no sentido anti-horário, ela vai seguir no sentido horário. Né? A lambda vai ser no sentido contrário da curva gama, exatamente por esse menos t aqui. Tá? Então, note que como gama é fechada, então quer dizer que o ponto inicial da gama é igual ao final. Mas a lambda é a mesma coisa que a gama, só que sentido contrário. Então, o lambda inicial é igual ao lambda final, que é o mesmo valor do gama de A e de B. Tá bom? Como a integral independe de caminho, então a integral sobre a curva gama é igual a integral sobre a curva lambda. É a mesma coisa. A gente sabe isso por hipótese. Mas, por outro lado, quanto que é a integral do campo f sobre a curva gama? Vai ser a integral de A até B, de f composto com a curva gama, vezes gama' de t. Agora a gente vai fazer t igual a A mais B menos U. Certo? Então, quando o t vale A, o que vai acontecer? Vou passar aqui o restante para lá. Então, se o t vale A, olha só, se eu isolar o U aqui, então o t vem para cá, o U vai para lá. Então, U vai ser A mais B menos t também. Então, se o t vale A, vai ficar A menos A, vai ser B. Então, ele vale B. E se o t vale B, então vai ficar A mais B menos B. Então, vai ficar A. Então, vai ser a integral de B até A de f composto com gama de t, no lugar do t é A mais B menos U, gama' de A mais B menos U, só que aí a gente tem o dt e o du. Se o t é A mais B menos U, então dt é menos du. Então por isso que aparece esse menos aqui na frente. Ó. É do menos du, que eu já passou lá para frente. Tá? Quem é gama de A mais B menos U? É exatamente lambda de U. Então isso vai ficar f de lambda de U. Bom, gama', quem é a derivada de lambda' aqui? Vai ficar gama', né, vezes a derivada que está aqui dentro. A derivada do que está aqui dentro, como A e B são constantes, vai ficar menos 1. Então vai ficar menos gama'. Então lambda' é igual a menos gama'. Então eu tenho gama', tenho esse menos, então esse menos eu vou usar aqui junto com o gama' e eu escrevo no lugar o lambda'. Deu? Ok? Então chego nisso aqui. Bom, isso aqui é exatamente quem? Bom, aqui eu tenho a integral de B até A, então vamos inverter. Invertendo extremos de integração, eu tenho que trocar o sinal. Então troquei o sinal, inverti os extremos de integração, f de lambda de U. Né? Vezes lambda' de U. Isso aqui é exatamente a integral de f sobre a curva lambda. Né? Então, sobre a curva lambda. Então, o que a gente concluiu? A gente concluiu que a integral de linha de f sobre gama é menos a integral de f sobre lambda. Ué, mas a gente tinha concluído que os dois eram iguais. E agora a gente concluiu que um é igual ao oposto do outro. Então, ou seja, a única solução é que ela seja zero. Essa integral só pode ser zero.